M3, capítulo 11, Romance Primaveral. Nossos amigos Terres disseram que agora o maior perigo para os tios de Vinca consistia em que são um casal Terre-Suama. Isso era um antecedente muito valioso para os investigadores, porque reduzia muito a busca. A primeira coisa que a Pepe ia fazer era buscar nos arquivos do registro civil todos os matrimônios desse tipo, para logo investigar a fundo e se chegam a relacionar a menina que escreve livros de naves espaciais com aquele matrimônio. Mas os homens infiltrados disseram que acabam de apagar temporariamente dos computadores do registro civil os dados dos tios de Vinca, até que a investigação haver passado. Isso o fizeram mediante a ajuda de outros agentes que trabalham nessa área. Ali o pesadelo terminou com todos felizes, mas de repente, Goro e Clorca voltaram a ficar dormidos. Então escutamos novamente a voz dos nossos amigos no alto-falante. Quando estivermos fora desta base, voltaremos a despertá-los. Logo se abriu a porta e apareceram os Terri ante nós. Subiram o casal nas camas e nos ajudaram a levá-los para a nave. Após estarem instalados em poltronas separadas na sala de comandos, nos despedimos, agradecendo-lhes por sua valiosa ajuda. Eles desceram e partimos para a casa de Vinca, atravessando novamente a montanha de rocha, como se fosse fumaça. Apenas saímos de Shaya Salim e os tios foram despertados. M não lhes deu maiores explicações e nem eles pediram. A novidade de encontrarem-se de repente em uma nave espacial pode mais. Clorca emocionou-se em sua primeira viagem no OVNI e não saiu das janelas, mas Goro disse que isso era igual que andar de avião e não se interessou em olhar para fora. Que tipo tão sem graça! Sua criança interior estava completamente morta, perdendo os alegres e divertidos voos rasantes que M fez entre as montanhas e vales e vistas por debaixo do mar, onde mergulhamos. Se deixarem de perder tempo, estaremos mais rápido em casa, foi seu único comentário ao ver um grupo de simpáticos golfinhos brincando alegres frente a nossas janelas. Pouco tempo depois, estávamos os 6, M, Vinca, Clorca, Goro, Crato e eu, comodamente instalados, conversando na sala dos tios da minha alma gêmea, enquanto a nave esperava invisível e solitária sobre a casa. Goro e Clorca se inteiraram das histórias que Vinca e eu vivíamos junto a M, chegando até a última aventura em busca da permissão para que se pudesse ir viver na Terra. Mas cabeça dura é cabeça dura, apesar de tudo. Está bem. Aceito algumas coisas que me mostraram. A vida espacial mais avançada tecnologicamente, a desconfiança das nossas autoridades e o interesse por essa tecnologia e por evitar que outros países se apoderem dela. O outro, o famoso amor e tudo mais, isso é discutível. Mas está bem, farei como se tomasse essa pílula, porque até Clorca parece estar contra mim. O que não entendo é por que estes meninos não podem esperar uns anos, até que sejam adultos, ainda que sejam almas gêmeas, usou um tom sarcástico. Se é que essa fantasia é realidade. Gostaria de ver tia Clorca só um dia ao ano? Lhe perguntou Vinca. Bom, não, claro, mas isso é diferente, nós somos adultos. Bem, então o máximo que posso tolerar, e forçando muito meus princípios, é que este diminuto e débil menino, e dá-lhe com mexer na ferida, venham a viver conosco durante seus trabalhos, e sempre que se faça um tratamento para que pareça Terre ou Suama, com essa estranha tecnologia que vocês dizem possuir, porque com essas ridículas orelhas arredondadas e esses olhos e cabelos escuros, lhe daria uma cama em um quarto que utilizo com oficina nos fundos do quintal, para que durma ali nesses dias, e cuidando para que jamais fiquem sós. Eu sou um homem de respeito, a moral aos bons costumes.
Não gostei de tanta desconfiança. Lamentavelmente, interveio M. Nosso tempo e nossa tecnologia não estão a serviço de turismo ou romance interespacial. Toda vez que as autoridades galácticas me têm permitido conectar-me com eles, tem sido por motivos pedagógicos, todo moldado dentro de um plano elaborado em níveis muito além de mim, e que tem a ver com necessidades evolutivas planetárias, não particulares de tipo sentimental. Ainda que eu quisesse, não me permitiriam andar pelos céus carregando enamorados pelas estrelas. Saber isso me fez compreender melhor que o futuro da minha relação sentimental com Vinca contava com muito pouca proteção lá de cima. Lá só importava a vida planetária, segundo pensei. Tenho muito pouco tempo para mostrar-lhes algumas coisas que eles e seus leitores devem conhecer, e de passagem veremos como solucionamos seus melancólicos problemas de separação. Mas este último assunto não pertence ao plano. Isso é algo privado. Para as autoridades que inventaram esse plano, não lhes importa o nosso sofrimento? Perguntou Vinca com gesto de incredulidade, surpresa e burla. Nos fazem conhecermos, enamorarmos, escrever livros e logo nos tiram por aí, indiferentes a nossos corações quebrados? E me estava muito mais sereno. O que sucede é que as autoridades sabem que inevitavelmente vocês dois estão destinados a encontrarem-se, já seja nesta vida ou em outra. Para eles, que vivem em planos muito próximos da eternidade, uma vida equivale ao que para nós seria uma semana. Porém, deveriam se pôr em nosso nível e considerar nossa própria visão de tempo. Se é que são tão elevados, disse com ironia. Eles também sabem que o apego e a impaciência são contrárias à sabedoria e também à falta de respeito, acrescentou olhando-me diretamente, em forma muito séria, fazendo-me sentir mal. Está bem, peço desculpas. Ele continuou. E os servidores, como vocês, se supõe que tenham uma maior consciência dos planos eternos, um maior desapego e uma maior paciência. O problema é que vocês são ainda meninos, por isso não têm alcançado, todavia, um maior contato com vosso ser interior, mas já o farão, e então verão que o ser interior é paciente, sábio, compreensível e sensível. Essa mesma sensibilidade superior permite entrar em contato com a sua alma gêmea, apesar das distâncias e do tempo, mas para vocês isso não lhes basta. Claro que não, porque eu estou muito longe do meu ser interior, M, disse, um tanto aborrecido, e por isso necessito ter Vinca perto. E eu também, Pedro, me ajudou ela. Por isso, justamente, estamos tentando abrandar o coração do seu tio, disse M. Todos olhamos Goro para fazê-lo sentir culpa, mas ele ficou na defensiva. Tirem de uma vez por todas a ideia de que eu vou autorizar Vinca para que se vá por aí a outro mundo sem minha vigilância. Enquanto não seja maior de idade, esqueçam, e não há nada mais que falar. Já fiz muito em oferecer a este menino para que venham aqui em seus trabalhos. Se isso não se pode fazer, não é assunto meu. Eu fiz o que pude e lavo as mãos, como taliques. E agora quero descansar. Estes 2 dias têm sido os piores de minha vida e já é tarde. Anda, vai deitar em teu quarto, Vinca. Termina aqui esta história de loucos. E vocês desapareçam definitivamente da minha vida. Já me tenho metido em bastantes problemas e perigos com as autoridades, para seguir arriscando meu pelo com a visita de entidades espaciais em minha casa. Boa noite, senhores. Tem sido um prazer. Até nunca mais. Eu me alterei com essas duras palavras. Me desesperei na realidade. M também estava contrariado, ainda que procurava parecer amável. Espere, Goro. Fora o problema sentimental, eu ainda necessito levar Vinca e Pedro para que conheçam alguns lugares. Ainda falta a principal informação que eles devem pôr em seus livros. Posso passar para buscá-los
para buscá-la amanhã cedo, trago-a de volta ao anoitecer. Disse que essa história termina aqui, e aqui termina. Adeus. Vá dormir, Vinca. Ela me lançou um olhar com lágrimas enquanto era conduzida à força por seu tio para seu quarto. Eu senti que a minha alma gêmea se partia em dois. Amy me pediu para que me acalmasse. Disse que na nave buscaríamos alguma solução e nos empurrou suavemente para ingressar num raio de luz amarela que se acabava de acender no meio da sala. Por esse raio, havíamos chegado da nave até a sala. Por ali voltamos. Atravessamos o teto para a nave, invisível sobre a casa. Que tipo mais descortês! Nem sequer nos convidou para um copo de nada, nem um miserável biscoitinho, se queixou Crato. Aonde ficou o pastel de sua vozinha, Betro? Aqui está, cham, cham. Não está tão mal depois de tudo. Crush, crush, blup. Mas já se acabou. Que fome! E agora? Perguntei para Amy em forma quase acusadora. Ele não parecia tão otimista. Vamos à minha cabana, e com o calor de um bom guiso e de uns bons copos, alegraremos o coração, voltou a dizer Crato, lambendo-se. Que vamos fazer agora, Amy? Insisti. Nunca antes havia visto a um Amy tão pouco alegre, tão desesperançado, tão humano. Quase me arrependi por pressioná-lo. Mas meu carinho por Vinca e meu temor em perdê-la para sempre nesta vida foi superior às minhas considerações para o pobre menino espacial. Que vamos fazer, Amy? Que sei eu? Exclamou, definitivamente aborrecido, sentado em sua poltrona olhando para o piso. Aquilo me fez correr um frio pela espinha. Compreendi que Amy não era Deus. Lembrei que disse que às vezes existem acidentes e que em certas ocasiões há mortes nesses acidentes, e que às vezes as coisas lhe saem mal, e esta parecia que ia ser uma dessas vezes. Que solução poderia haver? Nenhuma. Goro era rebelde, inflexível, rígido. Já o havia advertido Amy, já o havia dito seu computador. Crato interveio com uma de suas ocorrências. E se eliminarmos Goro? Seguramente que tem por aí um raio mortal. Ou pulverizamos e todos ficamos contentes. Amy lançou-lhe um olhar demolidor e não disse nada. Não fez conta. Crato pareceu haver se reduzido ao tamanho de uma formiga, mas pouco depois, Amy pareceu haver tido alguma boa ideia. Seu rosto iluminou-se e disse-nos: com tanta atividade, estava me esquecendo do que temos que fazer neste momento para que as coisas solucionem-se ou melhorem. Sim, eu sou um desajeitado. Minha evolução não é muita. Perfuramo-lhes com nossas caras cheias de curiosidade e esperanças. E o que temos a fazer, Amy? Pedir a Deus que nos ajude, claro, disse tremendamente entusiasmado. Mas Crato e eu não acreditávamos que isso fosse de verdade, a solucionar as coisas, e não movemos um só pelo. Ele compreendeu que nossa fé não estava à altura da sua. Lhes direi algo, amigos. Sim? Perguntamos, sem muito entusiasmo. Deus existe, disse em voz alta, com grande segurança e alegria. E vamos pedir-lhe que nos ajude, claro. Dissemos, como resignados ante um panorama muito pouco divertido. Nos olhamos como se não compreendesse. Quero dizer que Deus é um ser real. Que está aqui, atento a tudo o que está acontecendo. Disse Amy, um pouco desiludido ao ver a nossa falta de entusiasmo. Com razão, em vossos mundos, procuram a Deus mediante o terror. Que disse? Nesses momentos, a nave começou a sacudir-se. Os mecanismos estão falhando. Vamos cair! Gritou Amy. Aquilo nos encheu de medo. O que podemos fazer, Amy? Gritei, segurando-me para não chocar com os instrumentos de bordo. Nada! Já não há nada que fazer, disse com cara de terror. Compreendi
que havia chegado meu fim, porque estávamos a 100 metros de altura e pelas janelas viam-se passar nuvens a grande velocidade para cima, indicando que caíamos. Outro acidente mortal de uma nave extraterrestre. Então fechei os olhos e me pus a pedir a Deus que meu final não fosse doloroso, que cuidasse de mim e de minha avó, e que nos fizeste nascer mais perto da nova vida. Crato também orava, mas em voz alta. Te peço que cuides de Trask e que alguém chegue a cuidar bem de minha horta e... Nesses momentos escutei umas risadas. A nave havia deixado de mover-se. Abri os olhos e vi M morto de rir olhando-nos. Que tremendo! Só ante o perigo da morte se lembram de Deus. Ali compreendemos que nunca houve nenhum perigo, que M provocou aquilo para fazermos recordar ao Criador. Tem uma conexão terror-Deus muito clara, mas quando tudo vai bem, nem se lembram dele, e tampouco quando tem problemas um pouco menores que a morte. Compreendemos com claridade que ele estava certo. Bom, ainda que não estejam em perigo de morte, aproximem-se de Deus uns momentos e peçam que nos ajude. Repito-lhes, Deus existe. Agora compreendemos melhor o que queria dizer-nos. Levou-nos à salinha de meditação situada em um recinto posterior. Ali havia só uma pequena luz. Crato e eu nos ajoelhamos, embora M permanecia de pé concentrada. Eu estava pedindo ajuda e, de repente, senti em meu peito algo muito doloroso, o choro de Vinca, dentro do meu peito, e me chegou uma imagem fugaz. Pude vê-la chorando, a gritos em sua cama, com Goro e Clorca a seu lado, tentando consolá-la. Incorporei-me de imediato. M, vi que está chorando a gritos. Eu vi. Então de verdade está acontecendo. Vamos olhar pelo monitor. Saímos da salinha de meditação e fomos correndo ao painel de comandos. M ligou uma tela. Efetivamente, parecia que ia ter um ataque. Clorca chorava também sem saber o que fazer. E Goro tinha um rosto completamente deslocado, aterrorizado, e pareceu poder ler seus pensamentos. Se debatia entre seu sentido do que é correto e o temor de que a menina morresse ou ficasse louca para sempre. Isso é bom, disse M, com uma luz de esperança em seus olhos. Pode chegar a romper a grossa capa de dureza do coração de Goro. E também pode chegar a morrer, disse eu desesperançado. Não, Pedrinho, não vai morrer. Ainda que nesses momentos prefira morrer e perder-te, mas é muito bom que Goro se veja submetido a essas prisões que as durezas de seu coração lhe estão levando. Está bem, basta, Vinca, gritou Goro. Ela ficou imóvel, igual a todos nós. Logo se voltou para ele com um olhar que lhe penetrou até a raiz dos cabelos e de cada dente. Um grande sinal de interrogação, de esperançada interrogação, parecia desenhar no ar, à frente do Goro. Um grande, entre aspas, sinal de interrogação. Está bem, Vinquita? Está bem o quê? Posso ir para a terra? Está louca? Ah! Quieta, Vinca, quieta! Não lhe dou permissão para que vá para sempre, mas sim para que parta com M até que lhes mostre o que lhes tem que mostrar. Todos nós ficamos em silêncio, porque aquilo nos pegou de surpresa. Não era como para saltar de alegria, mas algo é algo. Viram? Deus nos ajudou. Sempre funciona. Isso nos dá tempo, exclamou contente Crato. Claro! Disse. Tempo para quê? Perguntou o mesmo Crato, como se saber o que havia dito o anterior. Bom, para estar com ela, para ver se as coisas melhoram, sei lá, disse. Para que possamos ir onde temos que ir, para que, com sorte, Goro se abrande ainda mais seu coração. Disse M, visivelmente entusiasmado. Clorca sorria contente, talvez não porque aquilo fosse uma solução, senão porque ao menos a menina havia saído do ataque e por hora não iria morrer. Um sorriso começava a formar-se nos lábios da minha amada. Promete, tio? Prometido, mas com uma condição.
Qual? Bom, isto nada de coisas pecaminosas com esse menino da terra. Vinca começou a rir, e eu também. Nunca havíamos tocado no assunto, mas eu pensava em fazer as coisas bem quando correspondesse, casarmos e coisas assim. E sentia que para ela também era algo muito importante e digno de respeito. Depois comprovei que assim era efetivamente, e sentia o mesmo que eu. Bom, por algo somos almas gêmeas. Prometido, disse, aproximando-se para dar-lhe um beijo no rosto. Todos suspiramos de alívio e alegria, e logo rimos, soltando a tensão, tanto na nave quanto na casa de Vinca. Obrigado, Goro. Amanhã te espero no lugar de sempre, Vinca. Boa noite, disse Amy, falando pelo microfone direcional. Eu fiquei pensando se seria possível uma relação íntima entre um terrícola e uma Kiana. Talvez eles teriam outro tipo de órgãos, situados em outros lugares, não sei. Algum tipo de informação sobre o assunto havia adquirido ultimamente. E não só na escola, porque entre meus amigos há alguns que são acostumados a aparecer com revistas, e outros contam piadas e histórias relacionadas ao assunto. Não, já não era tão inocente como antes, mas repito que me interessava fazer as coisas bem, em seu momento apropriado e em uma relação de amor. Decidi perguntar ao ouvido de Amy, para que Crato não escutasse e não saísse com alguma de suas palhaçadas, pois não era necessário. Sim, pode, respondeu aos meus pensamentos, mas não poderiam reproduzirem-se, não sem uma readequação genética. Quem, Amy? Perguntou Crato, sem saber de que se falava nosso amigo. Não lhe fizemos caso e perguntei mentalmente, e você faria essa adequação? Quer ter filhos? Eu? Ho, ho, ho. Para isso, primeiro necessito uma esposa? Ho, ho, ho. Creio que sim. Como todo mundo, falei eu mentalmente. Primeiro vejamos o que decide Goro. Crato não compreendia nada, e seguia crendo que Amy falava com ele. E o que tem a ver esse Goro em meus assuntos privados? E se concede sua permissão? Nos resolveria esse assunto genético? Continuei perguntando. Ser missionário é um trabalho que costuma exigir muito, que nem sempre se pode atender bem aos filhos. Missionário eu? Ah, tá certo, menino parabólico. Compreendo, Amy, mas seria lindo ter um bebê com orelhinhas pontiagudas. Ainda continuava falando mentalmente. Seria mais lindo nenhum menino morrendo com a barriga vazia. E para isso faz mais amor no mundo. E para isso faz falta mais trabalho de parte dos missionários. Tem razão, Amy, disse Crato. Quando descobri que raios faço, eu metido em tudo isso, o farei. A propósito de barriga vazia, poderíamos ir à minha cabana? Tenho uma fome. Melhor, vamos à terra. Acabo de saber que a vozinha de Pedro, cheia de esperança e otimismo, preparou o jantar para 5. Ho, ho, ho! Então também haverá algo para alegrar o coração. É uma linda velhinha. Vamos imediatamente, menino interplanetário. Ho, ho, ho! Crato esfregava as mãos contente. Eu quase senti ciúmes outra vez, mas foi algo automático que chegou em minha mente por costume. Ao dar-me conta disso, lembrei que não era correto que eu pusesse obstáculos na vida particular dela, e fiquei tranquilo, sem sentir nenhum mal-estar. Muito bem, Pedrinho, muito bem, disse Amy feliz. Obrigado, Amy. Só espero que ela não termine fervida em molho picante. Pouco depois, lembrei que quando estávamos na salinha de meditação, pude ver Vinca chorando e perguntei para Amy por que pude vê-la em meu interior. Porque o amor une vocês, e ante um vínculo tão poderoso, nos momentos de emergência, se ativam esses sentidos que falava antes. Olhe, já chegamos.